Estamos iniciando mais um episódio do 15 Minutos para a Educação Médica, aqui direto do 63º COBEM, em Natal, no Rio Grande do Norte. Hoje vamos conversar um pouco sobre as estratégias de avaliação do ENAD, do ENARE, do Teste Progresso, e estamos aqui comigo, o secretário da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, professor Felipe Proenço, e a coordenadora de Gestão de Ensino da EBSER, professora Rosuíta Frattari. Felipe, acho que começamos um pouco contigo, entendendo um pouco esse momento aí, onde a gente tem avançado nos mecanismos de regulação e o ENARE surge, né, como uma iniciativa agora já no 6º ano de avaliação dos estudantes e com as perspectivas já de algum impacto para as escolas médicas. Como é que o Ministério da Saúde está vendo e trabalhando isso, inclusive na perspectiva de aprimoramentos para o futuro e para os próximos anos? Olá, Sandro. Olá, Rosuíta. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar no Congresso Brasileiro de Educação Médica. Dizer que nós vivemos um momento muito importante para a formação médica no país. Talvez com um paralelo ao lançamento do programa Mais Médicos, em 2013, quando dispôs sobre o regramento, o caminho regulatório para a abertura de cursos de medicina, quando dispôs sobre a necessidade de provimento médico e teve uma série de ações que, de forma integrada, trouxeram um novo momento para a educação médica. Acho que é isso que a gente está vivendo novamente e principalmente de uma forma integrada, de uma forma com ações ainda mais coordenadas. Por que a gente fala isso? Primeiro porque retomamos o aspecto regulatório dos cursos de medicina. Então voltou a ter um parâmetro e diretrizes para a abertura de cursos de medicina. Segundo, porque isso vem integrado à avaliação dos estudantes e já com uma perspectiva de avaliação não só no momento do curso, pelo menos em 2 momentos e quem sabe em mais momentos do curso. Terceiro, porque isso está integrado com o ingresso na residência médica. Então, essa série de medidas que foram anunciadas recentemente, inclusive com a preocupação da qualidade da formação médica, mas repercussões para as instituições responsáveis pela formação médica, nos demonstram esse novo momento e acho que é importante que a gente consiga mesmo aprofundar o que é o significado de cada uma dessas atividades e o quanto a avaliação está em debate nesse momento. Eu acho, Sandro e Felipe, que nesse momento político que a gente está vivendo, a gente retoma, como o Felipe falou, muitas questões que ficaram mornas no programa Mais Médicos, né? Agora eu tenho a impressão que o momento político proporcionou que essa discussão voltasse à tona e eu acho que nós temos nesse momento uma parceria que naquele momento não existia, que é a retomada da EBSER enquanto uma instituição que tem programas de residência médica, que recebem alunos de graduação nos seus hospitais. Então, a época do Mais Médicos, eu acho que a EBSER existia, mas ela não tinha essa força que o nosso presidente tem dado a ela, no sentido de garantir que os nossos hospitais sejam hospitais cada vez mais equipados para receber estudantes de graduação com competência e para receber os nossos residentes também. Então, eu acho que é um momento de muita afinidade de políticas públicas e a gente não pode perder esse momento. O ideal seria que a gente continuasse nele por muito tempo. Perfeito, Rosuíta. E como é que vocês estão organizando a interface, né, desse ENAD, que agora passa a ser anual para a medicina, com a seleção para residência médica nos hospitais da EBSER e mais do que isso, né? Então nos conta um pouco como é que está essa recepção, a receptividade por parte dos estudantes, dos próprios programas de residência e ajudando ainda as dúvidas que ainda às vezes tem de como é que isso vai funcionar agora já em 2025. Veja, o ENAMED, ele surge num momento extremamente importante para nós, né? Existiam muitos desafios e nós, do governo, estamos enfrentando esses desafios com o ENAMED. Eu queria dizer que nós tivemos mais de 80 mil inscritos no ENAMED para acesso direto, de pessoas que estão se formando agora e de pessoas que já se formaram no passado e que querem ter acesso a um programa de residência médica agora, neste ano. E a gente continua com o ENARE, né, que é o programa que tem área de atuação, que é feito pela FGV, enfim. Eu acho que juntando essas políticas públicas, nós teremos, Sandro, a possibilidade de avaliar
muito melhor esses residentes, já que a Comissão Nacional de Residência Médica está discutindo um processo de avaliação das residências, eu acho que é muito importante isso, e considerar o teste de progresso para as residências médicas, que eu acho que é um avanço, e ainda nós temos muitos hospitais nossos da IBSER que podem fazer as provas práticas também da avaliação das residências. Eu acho que isso acrescenta mais a essa política que o Felipe fala de avaliação das escolas e das residências. Perfeito. Felipe, a gente tem discutido agora, né, com o anúncio, o primeiro anúncio foi da prova do 6º ano e mais recentemente do 4º ano, e que interfaces ou que aprendizagens que a gente pode ter da própria iniciativa que a ABEM vem trazendo há muitos anos do Teste Progresso, que o Rosuíta traz agora, que se inspira, na verdade, no que tem se feito em muitos países mundo afora, de aplicar uma prova cujo objetivo de avaliação é medir, né, as competências, ou pelo menos algumas das habilidades ou raciocínios clínicos ao final do curso, mas que esse mesmo objeto seja avaliado também para estudantes que não estão ainda no final do curso e, portanto, que não tenham um objetivo de medir um desempenho de um determinado percentual, e sim de medir a sua progressão de conhecimento. Em que medida que a gente está olhando isso e pensa que pode avançar nesse sentido com relação às avaliações que estamos criando a partir dessa nova estratégia? É interessante como uma iniciativa que a princípio estava prevista na Lei do Mais Médicos, chegou a ser aplicada em um momento, que foi o ANASEM, a Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina, depois acabou sendo revogada, mas foi mantida por uma iniciativa das escolas, por uma iniciativa da ABEM, por uma iniciativa do próprio entendimento do quanto é necessário essa avaliação estar incorporada no cotidiano da escola. Quando a gente pensa na avaliação somente no final do curso, isso traz uma dificuldade tanto para o estudante, quanto avaliar somente ao final vai conseguir, de certa forma, ajudar na trajetória desse estudante ou do futuro médico. Mas o quanto ter uma iniciativa ao longo do curso está dentro dos parâmetros internacionais e, principalmente, vai conseguir apoiar ao longo da formação. Se você traz essa perspectiva, então, de o que pode progredir, de como você pode apoiar, de não ficar somente na questão daquele momento da prova, e isso sim, influenciar na melhoria do curso, num plano para apoiar o estudante, o próprio estudante entender isso no seu processo de formação, eu acho que a gente está evoluindo para melhorar a formação e, ao mesmo tempo, para conseguir que essa formação pensada junto com as iniciativas de avaliação, olhe para a necessidade do sistema de saúde. Então, quando do lançamento do ENAMED, o ministro Padilha teve junto do ministro Camilo, ele já falava muito isso, de que estávamos nos sincronizando, nos incorporando ao que tinha de melhor evidência internacional do que estava sendo realizado. E é importante o quanto a ABEM desenvolveu esse processo, fortaleceu, milhares de estudantes, muitas escolas participando, e agora isso passa a ser um olhar do Estado brasileiro, né? Também do Ministério da Educação, do INEP, já no 6º e no 4º ano, e quem sabe a gente progredindo para mais momentos de avaliação. Então, o teste de progresso, ele influencia, ele leva isso, ele possibilita isso, e agora nos leva a uma avaliação em um outro patamar, que eu acho que está bem representada por esse momento. Eu penso, Sandro, que o teste de progresso até agora nas escolas médicas, ele tinha um objetivo, né? Considerando que ele pode também ser usado nas residências, eu acho que ele amplia o seu objetivo e certamente vai ser um guia, né? Nós vamos fazer teste de progresso para quem quer entrar na residência ou quem já está, e isso nos guia para olhar para os cursos de medicina de onde esses estudantes vieram. Eu acho que isso ajuda tanto o estudante quanto a escola médica. Nesse momento, eu acho que a ajuda da escola médica, se ela tiver um olhar bem afinado para isso, e se ela tiver uma responsabilidade social, que é o que a gente espera, ela vai poder melhorar o curso dela de sobremaneira, olhando para essas duas respostas, o teste de progresso que é feito dentro da graduação e o teste de progresso que vai ser feito na residência, que a gente espera chegar nesse momento, nesse lugar. Ótimo. Acho que a gente tem
discutido isso bastante, houve reunião da Comissão Nacional de Residência Médica recentemente, e acho que avançar, né, numa estratégia de avaliação da residência é fundamental também para que a gente avance na qualidade da formação médica como um todo. Eu perguntaria como é que vocês estão dentro da IBSER olhando, né, na perspectiva de que o Enari possa crescer ainda mais do que já tem crescido e, quem sabe, se tornar num exame universal aos moldes do que a gente tem hoje, né, para o ingresso da graduação, né, no país. Como é que vocês estão vendo esse movimento e as possibilidades de chegar lá? Esse é o sonho, né, Sandro? E a gente espera muito chegar lá. Nós tivemos um crescimento enorme de instituições que fizeram adesão ao Enari esse ano. São 235 instituições. O Enari, ele foi portariado pelo Ministério da Educação, então ele é uma política pública reconhecida pelo Estado brasileiro, e o que a gente espera é que a gente tenha adesões de cada vez mais instituições e que a gente possa sim, eu acho que nós temos condições para isso, dele ser o responsável pela entrada de estudantes nas residências, tanto médica quanto multiuni. Esse é o sonho, e é para isso que a IBSER trabalha. E da mesma forma de pensar em políticas integradas, hoje o Ministério da Saúde é o principal financiador de bolsas de residência médica. No momento que a gente está olhando para o edital do Pró-Residência, que cada ano tem esse lançamento, é uma forma do Ministério estar apoiando novos programas. A gente sabe que tem espaço para novos programas de residência, chegou a ter esse debate há alguns anos, se haveria ainda a possibilidade de ampliar programas de residência. E hoje, por exemplo, a gente vê mais de 1.500 pedidos na Comissão Nacional de Residência Médica. Acho que isso demonstra bastante. E para viabilizar programas que tenham ato autorizativo é necessária a bolsa. O Ministério da Saúde está no caminho de financiar, mas a gente também quer que os programas que têm financiamento de bolsa pelo Ministério da Saúde possam aderir ao Enari. Então é um caminho que facilita para quem participa da prova, que vai olhar aquelas instituições que estão vinculadas, e é um caminho que nos ajuda também a ter esse parâmetro nacional de avaliação. Acho que a gente está caminhando cada vez mais para processos que a gente tenha parâmetros nacionais para apoiar as escolas, né? E isso é fundamental, assim como esse movimento citado pela Rosuíta, de que a Comissão Nacional de Residência Médica tem olhado para a avaliação dos programas de residência. Sim. E a gente tem aprendido, por exemplo, com algumas sociedades de especialidade que já têm um caminho, uma trajetória nesse sentido. Então, é um momento de avaliar e é um momento de reforçar a qualidade da formação. Inclusive, Sandro, no nosso processo do Enari, a gente, sabendo já do edital do Pró-Residência, nós já deixamos um intervalo que a gente possa abrir para que quem for contemplado com o Pró-Residência possa colocar as suas vagas nos programas que já fizeram adesão na fase inicial. Quer dizer, são políticas públicas que vão se conversando e vão casando, e isso só melhora para o aluno, melhora para o residente, melhora para aquela pessoa que quer fazer residência e melhora para o SUS, porque nós vamos entregar para o SUS mais especialistas de boa qualidade. Ótimo. Acho que para encaminhando um pouco o encerramento da nossa conversa, talvez ouvi-los um pouquinho de como é, Felipe, que estamos pensando aí das consequências, né, sobre as escolas médicas a partir do exame do ENAD. A gente tem discutido muito a necessidade de que também as avaliações em loco, né, sejam consideradas, e está anunciado que escolas, né, que tenham mau desempenho teriam, né, redução de vagas, ou enfim, algum tipo de medida imediata. Como é que vocês estão pensando nesse primeiro momento, a perspectiva de correção de trajetórias para aquelas escolas que não vão eventualmente tão bem num primeiro momento, e em que momento que sofreriam sanções? Se já de imediato, se depois de um prazo para recuperar coisas, como é que está essa conversa de construção desse caminho aí, que é muito bom e precisa ser pavimentado e cuidado? O cronograma, Sandro, que os ministros Camilo e Padilha anunciaram é um cronograma já de resultados nesse segundo semestre de 2025 e de ações no primeiro semestre de 2026. Então, o ENAMED vai ser realizado no dia 19 de outubro. Em dezembro, tem os resultados do ENAMED, até porque
precisa para os programas de residência depois matricularem os residentes, e com base nisso já vão ser tomadas medidas regulatórias para o primeiro semestre de 2026. Isso é importante, primeiro, porque a supervisão também é uma oportunidade para a escola médica se aperfeiçoar, entender suas dificuldades e buscar caminhos para melhorar. Então, a supervisão ela vai ter uma repercussão para aquelas escolas com nota abaixo de 3, do ponto de vista de suspensão de FIES, de suspensão de ProUni, e no caso de escolas com nota 1, suspensão do vestibular, e com nota 2, diminuição de vagas. Isso para o primeiro semestre de 2026, com um período de até 1 ano de supervisão, quando há possibilidade de ser reavaliado, de isso ser retomado, inclusive do ponto de vista das avaliações em loco. Todos os cursos de medicina serão visitados pelo INEP em 2026. Isso é uma oportunidade também da escola entender quais são suas necessidades, o que é necessário estar agindo para aperfeiçoar. A gente tem visto no desempenho de ENAD, de avaliações que têm sido realizadas, que muitas escolas têm um desempenho satisfatório, mas é importante conversar e também tomar medidas com relação àquelas escolas que não estão com um bom desempenho, até para que possam ter aperfeiçoamentos, possam ter mudanças. Eu acho que isso já repercutir no início de 2026 é um sinal também de o quanto estamos preocupados com a qualidade da formação, mas com tudo anunciado, foi tudo apresentado. Esse caminho foi apresentado antes de qualquer medida regulatória, e é por isso uma preocupação também com as escolas, e que isso possa ser um momento de melhoria, de aperfeiçoamento na formação médica. Eu acho que a IBCE, enquanto uma empresa do MEC, parceira do Ministério da Saúde, ela está muito atenta a isso, porque os cursos que forem no ENAMED, se forem considerados talvez médios e que forem parceiros nossos nos nossos hospitais, a gente pode contribuir com isso, já que a EBSE ela se responsabiliza pelos ambientes de prática dos hospitais. Se esse for o problema, a gente também vai se responsabilizar de ajudar esse curso, se for o caso intra-hospitalar, que ele consiga a nota necessária, né? A maioria dos cursos de escolas públicas tem um desempenho bom no ENAD, né? Então, a gente aguarda também o ENAMED para a gente tentar apoiar também os nossos cursos das federais. Muito bem, acho que a gente na BEM está muito contente com esse momento. Eu acho que a gente tem caminhado no que a gente busca de reforçar, né, o que a gente tem chamado de cultura de avaliação. Acho que já em 2026 a gente deve ter pelo menos 3 importantes momentos avaliativos. A gente está trabalhando na perspectiva de ter um teste de progresso no primeiro semestre nas regionais, de ter um teste de progresso no segundo semestre nacional e ainda já em 26 o ENAMED, né, do 4º e do 6º ano. Acho que são 3 momentos que se complementam, né, obviamente cada um com seus objetivos, e acho que vão nos ajudando, né, nos elementos de qualificar essa cultura de avaliação no ensino médico brasileiro. Queria agradecer muito a participação, Rosuíta, sempre um prazer, uma satisfação conversar contigo. Felipe, parceiro de longa data, agradecer também ao apoio que o Ministério da Saúde tem dado a esse evento, e a gente se encontra novamente todos os dias. Seguimos para o próximo episódio dos 15 minutos para a educação médica. Obrigada, Sandro. Obrigada, Felipe. Obrigado.